Então, o CNJ é um órgão de inspiração soviética. O pessoal tenta esconder isso. A gente chama de soviete, o sovietão. É um apelido que a gente dá. É um apelido, mas que reflete a realidade, porque soviete, na verdade, é uma palavra russa que quer dizer conselho. Então, o CNJ nada mais é do que um soviete mesmo, de inspiração soviética, que significa um conselho administrativo que toma algumas decisões, né? Um conselho de natureza não jurisdicional, mas administrativa, como é o CNJ. E o CNJ ele foi trazido para a nossa Constituição via emenda constitucional no ano de 2003 ou 2004. Aí tem que confirmar de cabeça. Olhem aí, a emenda 45, lá para o início dos anos 2000, 2003 ou 2004, veio essa emenda colocando o CNJ como sendo um dos órgãos do Poder Judiciário brasileiro. E qual que é a atribuição do CNJ? Basicamente, atribuição administrativa e correicional, disciplinar. Então, o CNJ ali tem uma atribuição de, por exemplo, normatizar certas rotinas administrativas dos tribunais. Por exemplo, uma coisa que o CNJ poderia fazer e nunca fez, unificar as folhas de antecedentes criminais no Brasil inteiro. Tem muita gente que às vezes é solta indevidamente porque o juiz não tem instrumento para analisar a folha corrida do sujeito. Às vezes eu pego lá a folha corrida do estado de Minas Gerais, mas eu não sei o que o cara fez no Rio Grande do Norte. Às vezes o cara é um criminoso que está vindo de outro estado e eu não tenho como saber, porque não existe uma folha de antecedentes criminais unificada no Brasil. Então, nisso aí, o CNJ poderia atuar, ele que é tão atuante, né? Poderia atuar, mas não atua. Porque isso aí seria terrível para os bandidos. E, pelo visto, atuar contra a bandidagem não me parece ser muito o feitio do CNJ, né? Então, isso aí eles não fazem. Mas ficar perseguindo o juiz, isso aí é com eles mesmo. Então, função correcional, disciplinar, isso é constitucionalmente atribuída ao CNJ, sem prejuízo das funções correcionais, disciplinares dos tribunais de justiça e dos tribunais federais. Então, os juízes eles não estão apenas sob a fiscalização dos seus próprios tribunais, eles também estão sob a fiscalização do CNJ. Então, tem essa função correcional. Só que o que a gente está vendo na prática, isso já era altamente previsto na minha palestra de 2019, que foi uma das causas da minha aposentadoria compulsória, a gente vai falar depois. Nessa palestra de 2019 do Itamaraty, eu já falo ali que o CNJ já estava extrapolando as suas atribuições. Então, com isso, ele vai acabar obrigando os juízes, sem dizer que está obrigando, ele vai acabar obrigando os juízes a tomarem determinadas decisões contra a lei, contra a Constituição. E a gente já viu isso acontecer algumas vezes. Eu vou dar um exemplo. O CNJ, no final do ano passado, afastou um juiz de Belo Horizonte. Mas o que ele fez, Ludmila? O que ele fez? Ele deu uma decisão judicial normal. Ele estava ali trabalhando honestamente. Ele deu uma decisão judicial autorizando, uma coisa assim, autorizando a realização de uma manifestação política na rua. Só que era uma manifestação política do pessoal da direita, ou seja, era uma manifestação política proibida pelo regime. E esse juiz simplesmente estava ali, coitado, recebeu, alguém entrou com aquela ação, ele foi lá, pegou, julgou, deu a autorização dele lá, com base no artigo 5º da Constituição Federal, dizendo que é permitido no Brasil, é permitida a manifestação política, desde que não ocupe o espaço reservado para outro grupo anteriormente, desde que seja uma manifestação pacífica, sem armas, enfim, é possível isso, segundo a nossa Constituição. E ele foi lá, deu uma decisão normal e foi afastado pelo CNJ porque acabou beneficiando o grupo errado, o grupo da direita, o grupo dos, abre aspas, bolsonaristas.
O cara foi afastado, eu não sei nem se já voltou. Depois eu vou até procurar saber. O CNJ também recentemente, extrapolando das suas atribuições, ele mandou os juízes perseguirem os pais que levavam crianças para QGs, para manifestações de direita, manifestações na porta de quartel, essas coisas. Mandou os juízes da infância e juventude perseguirem esses pais. Então, assim, eles adentram numa atividade correcional que extrapola demais as suas atribuições, e não apenas atividade correcional. Eles extrapolam, inclusive, na atividade legislativa. Eles, assim como o STF, o exemplo vem de cima, né? O STF fazendo o que está fazendo, acaba estimulando que os outros órgãos abaixo dele, mas que tenham uma índole ditatorial, pessoas que compõem a magistratura, que tenham essa índole ditatorial, acabam se inspirando na conduta do STF, que acaba virando a conduta padrão. Então, acaba extrapolando das suas funções. Por várias vezes o CNJ extrapola dos limites regulamentares e o CNJ acaba por legislar. A gente viu isso acontecer várias vezes e eu posso dar um exemplo. Isso já tem muito tempo. O CNJ determinou que os cartórios procedessem à mudança de nome dos travestis sem necessidade de processo judicial. Então, se qualquer pessoa, se eu, você, qualquer pessoa que não seja um travesti, quiser mudar de nome, nós vamos ter que fazer o procedimento previsto na Lei de Registros Públicos. Nós vamos ter que entrar com o processo judicial, o juiz vai verificar se está tudo certinho, o promotor vai analisar, ver se você não está querendo enganar ninguém, trocando de nome, aquela coisa toda, o processo judicial normal para mudar de nome. Mas o travesti não precisa. Basta ele chegar lá no cartório. Isso aí o CNJ disciplinou, entendeu? Então, assim, o CNJ, sendo um órgão administrativo, pega para si atividades legislativas, judiciais, tudo aí indo na onda do STF. Então, respondendo aí a pergunta do que é o CNJ, é um órgão administrativo que se transformou num soviete político contra os adversários. Você ia falar alguma coisa, Max? Não, eu estou impressionado, eu estou chocado aqui com as informações que você passou, porque você veja, eles tomam essas decisões, né, que obviamente não está indo muito além das suas próprias competências, sem perceber a gravidade, bem, talvez percebam, né? Claro. Mas a gravidade dos efeitos dessas decisões arbitrárias são impressionantes. A minha impressão, conhecendo a história, o que está acontecendo aí com o CNJ, que a doutora está relatando, é que a lei agora ficou secundária. Sim. A fidelidade deles é com uma determinada orientação política daquele momento, né? Com grupos daquele momento. Ou seja, a pergunta, Ludmila, tá bom, estamos vendo isso tudo. De quem é a atribuição de se regular o CNJ diante de um desvio desse que a gente está vendo? Então, o CNJ ele é regulado por lei e pela Constituição. Todas as atribuições do CNJ estão descritas na lei e na Constituição. Então, em caso de algum extrapolamento de um de seus membros, os seus próprios membros, os outros do colegiado, devem regular. Mas o que fazer quando todos estão mancomunados, assim como acontece no STF? Então, aí é complicado, aí vai precisar de uma denúncia, precisaria que a Procuradoria-Geral da República se manifestasse nesse sentido. Até hoje, eu, pelo menos, não soube de nenhuma manifestação da PGR nesse sentido, no sentido de considerar abusiva a atuação de algum membro do CNJ. Pode ser que tenha e eu não saiba. Eu realmente nunca soube. Seria do Procurador-Geral da República. Que, aliás, sim, tomou Doril. Há bastante tempo eu falo isso. E teria outra, ou seja, o PGR não faz, né? Teria outra instância, alguém que poderia atuar aí para corrigir o CNJ ou não?
Não vejo, né? A correição do CNJ. Eu não vejo. Seria a PGR. E quem faz a correição da PGR? Já que ela se omite. O PGR corresponde, na estrutura do Ministério Público, ao STF. É a mesma coisa que perguntar, e aí, quem corrige o STF? É a mesma coisa que perguntar quem corrige o PGR. O PGR é o membro do MPF que erra por último. Perfeito. Você vê, doutora, que a gente não está com um problema só no STF, que é muito comum, né, a gente direcionar todas as frustrações para o STF. A gente está aqui já concluímos que a PGR também tem problema, o CNJ tem problema. É uma cadeia de problemas num determinado poder. E o que parece é que as estruturas de peso e contrapeso, de controle desses poderes, estão dentro do próprio poder. E como o poder se perdeu, aí a gente fala, será que o Senado teria capacidade de fazer alguma coisa dentro da lei? Sim, o Senado é o órgão capacitado, apto a resolver as questões relacionadas ao STF. E resolvendo as questões relacionadas ao STF, crime de responsabilidade dos ministros, aquilo ali tudo, se o Senado se movimentasse, coisa que não aconteceu até agora, resolvendo a questão no STF, eu acredito que todos os outros problemas se resolveriam em cadeia. Porque, como eu falei, os outros juízes, pequenos ditadorizinhos, fazem o que estão fazendo porque estão vendo o que o STF está fazendo. Então, na hora que o STF tiver um freio, os outros também vão ficar com medo de perderem seus cargos. Caso algum ministro do STF sofra um impeachment, o que já era para ter acontecido há muito tempo, em mais de um ministro, caso algum deles sofra impeachment, outros juízes de tribunais inferiores vão se sentir também constrangidos a, seguir a lei para não perder os seus cargos. Então, tudo é uma questão do exemplo. O exemplo está vindo de cima e o exemplo que está vindo é péssimo. E é por isso que os outros estão colocando as manguinhas de fora também. Então, é necessário que a atitude venha do Senado Federal em relação aos ministros do STF. E tudo mais tenderá a se resolver, na minha opinião. Se você gostou desse conteúdo, entra para a família para ter acesso a ele na íntegra no chatolizei.app.